Eita! Mais um podcast. Bom, a gratidão de estar presente com você, meu amigo que está assistindo esse podcast. Eu tenho aqui hoje uma informação muito boa para você. Se liga nesse recadinho aí que eu tenho certeza que você vai gostar. E junto comigo está aqui o meu amigo Inácio. Eita, se apresenta aí, Inácio. Boa tarde, Anselmo, aí, boa tarde para quem está assistindo. Meu nome é Inácio, Inácio Dias de Andrade, eu sou antropólogo e estou desenvolvendo um trabalho aqui no território do La Pena já faz quase 2 anos, eu acho, mais de 2 anos. E a gente veio aqui falar um pouquinho disso, né? E nós estamos marcando esse bate-papo já faz um tempão, né? Hoje deu certo. Já. Você lembra disso? Já faz quase um ano já. Faz um ano que eu tô falando. E aí, quando eu vou fazer esse podcast? Hoje deu certo, né? A gente tá aqui pra fazer esse podcast. Porque também você tinha ficado dodói, né? Tinha pegado uma pneumonia, não foi? Peguei uma pneumonia um ano atrás, Foi, exatamente. né? Tá vendo como eu lembro? Aí, até eu tinha esquecido. Tá vendo? E com esse tempo que tá aí também, gente, então o negócio do tempo tá meio embaçado, né? Também. Mas se cuida não. A gente tem que se cuidar, porque o tempo tá embaçado. Ontem eu ouvi falar sobre influência 2, não sei o quê. Você vê essas paradas aí, né? Só quero que passe longe. Tá louco. Mas, Inácio, voltando aqui ao seu projeto, e nós podemos aqui entender esse projeto que você falou que já faz 2 anos que você está ali, 2 anos, do lado de baixo do trem. Quando você fala La Pena, a gente também vai enxergar a Vila Naí, né? Vai chegar ali a Gabi, né? Essas 3, porque a União de Vila Nova já não faz parte desse projeto de pesquisa que você está trazendo, né? Só ali a Gabi, a La Pena e a Naí. A gente tem um projeto aí que a gente está tentando recuperar a memória, né? As histórias da comunidade, né? Eu falo La Pena porque sim, o galpão bairro, tá ali, né? O galpão tá ali, mas a gente também trabalha ali com os moradores da Gabi, com os moradores da Vila Nair também, né? Inclusive contigo, né? Que você conhece bastante a história dali, né? É verdade. E a gente está nesse esforço, né? A gente trabalha conversando com os moradores, né? Buscando as histórias antigas, resgatar essas histórias, né? Porque durante a nossa pesquisa a gente percebeu também que muitos dos jovens não conhecem essas histórias, né? Legal e isso. A gente está num projeto legal aí que tudo der certo, a gente também quer montar uma exposição, né? Devolver para a comunidade também um pouco dessa pesquisa, com fotos, né? Sobre o território, desenvolvimento, e também trazendo esses recortes aí dessas falas. Desculpa cortando. E Pode tem falar. uma previsão assim de ter esse documentado em livros, em digitalizar vídeos, como tá? Então, a gente está trabalhando ainda, né, com várias possibilidades de formato, né? Uma ideia que a gente tem, na verdade, é de fazer uma exposição de fotos. Inclusive, já queria aproveitar a audiência aqui do seu podcast para fazer uma chamada de quem for morador ali da região e tiver fotos antigas. A gente está recolhendo essas fotos aí, né? Porque a ideia é a gente fazer essas fotos, né, com uma exposição, né, com fotos de como era a vila antigamente, como que ela está agora. A gente também está trabalhando com um morador lá do território, que é o Marquinhos, né, que ele é fotógrafo ali, então ele está tirando umas fotos de agora e a gente está querendo fazer esse contraste. E fazer uma exposição mesmo, estilo museu, né? Colocando as fotos ali para contar um pouco dessas histórias. Tentar fazer também alguma forma de que, de repente, o pessoal das escolas consigam acessar essas histórias do território, né? Para que elas não se percam. A ideia é essa. E eu fico muito feliz porque isso é um privilégio para o nosso território, né? É um privilégio enorme, né? De um olhar para o nosso território, fortalecendo a memória, a história. Eu acho que quantos territórios, quantos bairros, né? Quantas vilas, quantas histórias gostariam de ter essa oportunidade que vocês estão trazendo. Eu queria que você falasse para mim e deixasse bem claro quem traz de fato esse projeto para a comunidade, para as pessoas ficarem sabendo bem. Então, quem é o seu patrão? Eu trabalho com a Fundação José Luiz Setúbal, né, que trabalha em parceria com a Fundação Tid Setúbal, que é quem mantém o galpão, né, o galpão ZL ali no La Pena, né? Eles que fomentam ali as atividades do galpão ZL, e a gente entra nessa parceria da pesquisa mesmo, né, de fazer esse levantamento das histórias, né, de trazer um pouco porque eu sou antropólogo, né, e a gente trabalha
justamente trazendo a voz das pessoas, as vozes dos moradores, né, para que isso ganhe corpo dentro da própria atuação do galpão ali, né? E Muito a gente bom. trouxe histórias muito legais, né? Porque você conhece que você é morador antigo, né? Mas, Sim, por exemplo, os sim, mais jovens não sabiam que tinha uma lagoa ali, né? sim, Que as pessoas nadavam na lagoa, que tinha pomar, que as pessoas comiam frutas no pomar, que sim, aquele era um outro território, né? Que modificou bastante com o tempo. E a sim. gente acha que trazer essas histórias, né, trazer essas falas também ajuda o próprio engajamento dos jovens com aquele território, que se envolvam mais, né? Que consigam pensar também em transformações daquele território Isso mesmo. e isso, né? Então a gente Uma das coisas que eu acho que gera uma curiosidade, porque aqui, além dessa pesquisa, quem sabe que você está trazendo com a antropologia, com o teu estudo, né, tua capacitação, né, acadêmica, tudo, mas muitos de nós aqui já ouviu falar essa palavra antropólogo, né, antropologia. Dá uma síntese para nós um pouquinho, o que é antropologia? Olha, eu tenho um filho de 8 anos e outro dia ele estava tentando explicar pro coleguinha dele o que o pai faz, né? Sim, E ele falou assim que, não, meu pai é historiador da história das pessoas. Eu achei legal, essa bonitinha essa sim, frase. sim, Eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente sim, está aí tentando trazer, né, o conhecimento que a própria comunidade tem sobre o território, né? Então, assim, óbvio que é uma comunidade que é carente, que tem diversos problemas, mas é uma comunidade que conhece muito bem aonde vive, né? Que atua ali naquele território para solucionar os problemas do território. É uma comunidade que é muito engajada nos problemas e no desenvolvimento da região, né? certo. E a gente está ali para ouvir essas histórias, aprender com a comunidade, trazer o conhecimento da comunidade também, como uma forma de transformação social daquele território, né? Ou Então, seja, você acabou de falar então que a antropologia está muito ligado à história e à questão social, isso, justamente. né? É. Então você estudou a história e a Daí, questão social, isso, a história é a né, história das pessoas, das né? E a pessoas. gente conversou com lideranças antigas do território, né? Que falavam pra gente como que era viver naquele território antigamente que não tinha água, não tinha luz, não tinha Sim, asfalto, chovia, tinha lama, né? sim. E como Eu vivi tudo isso você ali. viveu, né? Você viu isso, né, acontecer. E você viu todo o processo de como que era, né? Fazer. É, e se sabe uma notícia que uma amiga minha falou agora, até passei para você por telefone, que ela disse que São Miguel Paulista, ela leu, que está saindo dessa margem da vulnerabilidade e está entrando na margem do desenvolvimento do bairro, que o bairro vem muito, né? Está crescendo muito, né? E esse olhar da vulnerabilidade social diz que está cada dia mais sendo estancada pelo processo da vida, que eu acho que é bem por aí, vem o desenvolvimento, né? Eu aprendi um pouquinho sobre isso também, que as pessoas vão saindo, né, desse lado que vai se desenvolvendo e vão colocando essas pessoas a outra margem. O que uma coisa que a pesquisa Ai, descobriu caramba. também, assim, óbvio que existiu grandes melhorias, né, no território, a gente fala, Sim, né, a gente vê como que as pessoas, os moradores do território se engajaram para transformar aquilo, para trazer luz, para trazer asfalto, para sim, trazer a UBS, para trazer a escola, né? sim, Teve várias lutas dos próprios moradores para fazer para que essas infraestruturas chegassem, né? Mas certo. também a gente vê um processo de que muitas vezes existe uma criação de periferia dentro da própria periferia, né? Muitas vezes pessoas que são mais vulneráveis acabam indo para territórios que são mais precarizados, que sofrem com enchentes, né? E a gente vem também trazendo e conversando com essas pessoas para entender quais são os problemas que elas vivem, né? Então, é uma pesquisa assim, que é bem abrangente, né? A gente trabalha Sim. com o passado para entender também como que as pessoas, né, a população dali tinha um poder de transformação muito grande, né, e que continua, né, tem pessoas também que estão muito mobilizadas no bairro, estão produzindo novas formas de ajudar a comunidade, né, e eu acho que a gente foi muito bem recebido por todos os moradores, né, a gente foi na casa Sim, desses moradores, a gente conversou com esses moradores, eles receberam a gente tomou café com eles, sim. e foi
foi muito legal de estar e poder vivenciar isso e estar conversando com esses moradores. E essa ideia dessa exposição que a gente está falando é justamente também uma ideia de a gente conseguir devolver um pouco dessa pesquisa para a comunidade, né? Legal, para muito a bom. comunidade consiga, né, de novo, se apropriar da sua própria história, né? E entender todo o processo do que é aquele bairro, do que ele virou, né? Do que ele pode ser, né? Verdade. E você, como um profissional, como diria assim, às vezes tem, eu não sei se vou fazer a comparação muito correta, você acaba internalizando isso dentro de você, um afeto, ou porque é tipo assim, São Miguel para você hoje tem um olhar diferenciado, porque cada vez que você aproxima de um estudo desse, uma pesquisa dessa, pô, são 2 anos ali, você conversando com várias pessoas, Isso. né? A gente faz amigos, né? Você acaba fazendo essa aproximação, uma relação, e vai gerando nesse decorrer do tempo afeto, né? E eu diria para você assim, você mora onde hoje mesmo? Eu moro atualmente, eu moro em Florianópolis, mas trabalho em São Paulo, né? Eu tô sempre na estrada, né? Mas você tá em Florianópolis. Eu tô em Florianópolis. Tá, e agora em São Paulo você fica... Eu fico na Barra Funda. Na Barra Funda, já é um bairro mais... mais centralizado. Mais quê? Centralizado. Centralizado. E aí você vem para a periferia, você vê todo esse impacto, né, social, econômico, né, tal. E você tem uma vida também em Florianópolis. Sim, minha família mora lá. Mora lá, praia, né? Nessa tem essa época parte. não, né? Agora tá frio. Agora tá frio. Mas é uma cidade turística, muito bem frequentada, um padrão de nível, né, vamos dizer assim, médio para alto, né? A Florianópolis tem muito. Né? Tem as periferias também. Tem as quebradas. Tem as quebradas também. Né? Tem coisa que não aparece na mídia, mas tem as periferias, tem as quebradas, tem muito do que se fala, por exemplo, de que é uma população branca, né? Isso a gente vê que historicamente tem uma população negra ali que foi colocada às margens e que estão nessas periferias, né? Então, assim, tem problemas sociais também, como todas as cidades brasileiras. Né? Mas é o que a gente tá falando assim, até interessante essa fala de fazer essa ligação, porque a mídia ela tem esse poder, né, de manipular, né? Mas hoje com a internet isso está ficando cada vez mais claro, vem quebrando um pouquinho, apesar que muitos youtubers ainda preferem como se diz, ainda trazer o fake news aí para as imagens, acho que isso gera mais visibilidade e tal, e muitas coisas reais acabam não aparecendo. Mas é interessante, né, a gente pensar que de repente existe sempre um olhar que muitas vezes é manipulado, né? Para uma imagem, né? Que às vezes ela existe e não querem falar por um interesse muito, muito particular, né? Por exemplo, a Florianópolis, eu estou indo para outro campo, mas só para a gente pensar, a Florianópolis ela tem um olhar turístico mesmo, né? E que vai passar imagem de praia e vai passar uma imagem que venha para Florianópolis. Então eles vendem essa imagem, né? E claro que não é um contexto de vender o que você falou, que lá também existe todas essas outras questões que existem em todo lugar no Brasil, que o Brasil é isso, né? Essa mistura social aí, econômica, em todo lugar, né? Eu acho que sim, né? Assim, o que eu posso dizer, na verdade, né? Você começou naquela frase lá de que, como que essa pesquisa, né? Ela é uma pesquisa de longo prazo, a gente consegue fazer muitas amizades aqui, né? Sim. Então, e isso é uma coisa que mobiliza muito a gente da pesquisa, né? E como que a gente consegue mostrar, né, a partir dessa pesquisa, uma imagem que talvez alternativa a essa que aparece na grande mídia, da periferia, como um lugar só da precariedade, né? Isso. Só da violência e só das drogas. Assim, uma grande imagem que aparece, que justifica muitas vezes intervenções aí violentas da polícia, enfim. Sim. Mas a gente vê, por exemplo, pela pesquisa, como que a gente consegue ver que é um território que é muito heterogêneo, muito diferente, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Pode ter violência, pode ter problemas sociais, mas também tem muita gente atuando e produzindo coisas muito legais no território, né? Produzindo redes de autoajuda, né? Pessoas que se ajudam quando acontece alguma grande tragédia. Por exemplo, a gente estava aqui quando teve essa última grande enchente, né? Essa enchente foi uma enchente muito pesada que afetou muito a população ali, principalmente ali do conhecido que é Baixo La Pena, que é essa área mais perto da várzea do Tietê, né?
E a gente viu como que a população se mobiliza assim muito fortemente, ajudando, né, as pessoas, né? Então, assim, acho que a pesquisa ela também ajuda nesse sentido de a gente abrir um pouco a mente do que é essa periferia, né? Do que é. Não é uma periferia, não é um local só que é perigoso, é um local que é precário, é um lugar que as pessoas vivem suas vidas, se ajudam, né? E eu acho que isso que é importante, né? Porque a gente está sempre nessa tentativa de, né, ir além desse estereótipo, né, Verdade. que passa por aí. E agora eu fico curioso assim, é um trabalho bacana, né, que você faz de antropologia, que tem a ver com essa base sua, né, de pesquisa. E cada pesquisa pode-se dizer que é um mestrado? Olha, assim, depende da pesquisa, né? Não, porque, olha, você adquire tanto conhecimento, né? Que você pode gerar ali várias teses, né? Isso. Quer dizer que você, por exemplo, 2 anos fazendo essa pesquisa, se for pensar bem, é um tempo legal para dizer assim, olha, eu me aproprio desse território com um olhar que antes né, não seria tão viável, principalmente uma pessoa conversando com uma outra, sabendo a história de vida de cada uma e observando essa questão que você falou heterogênea, né, que existe no bairro, né? E você, caso você de fato você cria um cabedal aí para você, com certeza riquíssimo, para poder de repente fazer um olhar que muitos de nós que moramos no território muitas das vezes não tem. E quem de repente realmente está no bairro ainda continua sofrendo com um olhar discriminado, né? Que vai dizer assim, aquela parte daquela região ali é perigosa, ali eu não vou de jeito nenhum, né? E por falta de conhecimento, né? Assim, nossa, como a gente trabalha muito junto com a população, né? A gente está sempre trabalhando em conjunto com o conhecimento da própria população sobre o território, né? Então, assim, a população, quem mais conhece o território são os moradores, né? Da onde eles vivem. Obviamente que tem diferenças dali, daqui, né? É um bairro que é bastante diferente, assim, internamente, né? Sim. E a ideia que a gente tem é a gente conseguir somar esse conjunto de conhecimentos, que é um conhecimento dos próprios moradores, e fazer uma coisa geral, assim, sobre o que é isso Lapena, o que é esse bairro. Eita. E eu acho que a ideia dessa pesquisa, desse projeto que a gente tem, da exposição, né, e a gente quer também, além da exposição com fotos, produzir um livrinho com as histórias do Lapena, Boa, né, massa. que são livros que foram contados pelas lideranças, moradores antigos, é justamente poder também devolver isso para os moradores, né? Que maravilha. Assim, para o morador também, de repente, ter essa visão maior do que é o bairro, do que foi o bairro. E é isso que, de novo, eu peço aí até licença para, se alguém que estiver vendo esse podcast aí tiver as fotos antigas do... Olha aí, ó. Eu sei que você tem um monte já vai colaborar também com o projeto. Vamos ver lá, ali, né? Mas fica aqui, ó, Inácio, com certeza, todos que estão aqui, o nosso podcast, ele tem primeiro, de fato, esse olhar mesmo de chegar para os nossos amigos. Primeiro quem vai ver esse podcast é minha mãe. Aí orgulhosa. Minha esposa me deu uma passadinha ali, né? Filho, já não digo muito, não. Minha filha até que vai, enfim. Mas são os mais conhecidos, mais próximos que acabam vendo isso aí. Com certeza, o pessoal da nossa comunidade, da vila, né? Fica aí com esse recado do Inácio. Isso. Se você tiver uma foto aí antiga, né? E aí como faz? Vai lá no galpão? Pode entrar em contato com o Anselmo aqui, que ele tem meu contato também. Tem contato pode ir também. No galpão, no galpão ZL lá e procurar pelo Inácio, que você tem umas fotos que você gostaria que contar pro Inácio um pouquinho dessa história, que vai ser legal. Ele vai te ouvir, ele com certeza vai sentar com você para te ouvir e vai ficar feliz de saber mais um pouquinho dessa história do território. Inácio, você sabe que o podcast aqui é tudo muito rapidinho, né, cara? Tudo mais. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar aqui, que a gente deixou de falar? Olha, primeiro eu só queria dizer que isso é uma pesquisa que eu não estou fazendo sozinho, né? A gente tem uma outra pesquisadora, que é a Débora, que está com a gente também, e 2 moradores locais que também trabalham como assistente de pesquisa, né, com a gente, que é o Everton e a Letícia, né? Então eu queria também estender o crédito da pesquisa para eles aí, né? Agradecer a participação deles também, que fizeram muita coisa, né? Sim. E é isso, agradecer você também pelo espaço que tem aqui para divulgar a pesquisa, ajudar a divulgar, e acho que quando tiver pronta essa exposição a gente
vai pedir ajuda novamente com certeza para fazer essa divulgação aí. Isso. E a ideia do podcast é a gente aproximar essa relação, dessa amizade que nós temos, né? Que ela se fortaleça cada vez mais, né? Esse é o nosso objetivo. Aqui é um bate-papo, assim, de forma bem tranquila, né? Que a ideia é essa mesmo. E que as pessoas que nos acompanham aí, nossos amigos, a gente sabe que ficou tendo aqui um pouquinho dessa informação, que tem um garoto aí chamado Inácio. Nem tô garoto ainda, já tô com 43. Que tá aí jovem, fazendo essa pesquisa há 2 anos aqui no nosso território, e você, né, quando vê ele, fala, eu tenho uma foto aqui, ó. E é isso aí, Inácio, minha gratidão mais uma vez, tá? Obrigado por você estar aqui com a gente, e é essa modéstia, essa simplicidade que a gente vai avançando a dia, e com essa amizade sincera e legal, a gente deixa aqui um ete ali naquela câmera do meio, vamos lá? 1, 2, 3 e vai! Eita! Valeu!